Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E nessa série, né, de Reacts que eu tô fazendo pro canal, a gente vai fazer hoje um clássico, né? Eu vou fazer um vídeo meu reagindo a um terraplanista no programa da GNT, Mude Minha Ideia, né? No qual ele é um terraplanista, ele defende essa tese e o desafio é algumas pessoas convencê-lo de que a Terra de que a Terra é um globo, não é? Esférica, e ele vai dar os argumentos dele de por que ele crê que a Terra é plana. É um clássico esse, vários outros youtubers fizeram, inclusive vídeos bem legais. Eu vou deixar o principalmente do fisiculturista aqui na descrição para vocês também acompanharem o react dele. É sensacional. Mas a ideia é essa, eu quero ver qual vai ser a minha reação. Eu confesso para vocês que eu tô vendo de primeira aqui, tá? Antes de ver o vídeo do fisiculturista. Eu dou a recomendação porque eu adoro o canal dele, sou muito fã. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou dar um play e aí eu vou pausando o vídeo conforme eu vou fazer alguns comentários e tal. Vamos lá, vamos se divertir. Mas antes de vocês começarem aqui comigo esse react, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já clica no sininho, já dá um like também no vídeo. Eu tô vendo que a gente tá com bastante tráfego de pessoas, mas tráfego de pessoas no canal, muita gente externa assistindo os vídeos, mas a gente não tá, essas pessoas não estão se inscrevendo. Então, se você gosta do canal, se você é uma das pessoas que está assistindo recorrentemente e ainda não se inscreveu, dá essa força pro canal, se inscreva, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos vídeos. Então, galera, vamos lá, né? Vamos sem mais delongas, mude minha ideia, GNT, ok? Vamos lá. Oi, Leandro. Olá, muito prazer. Eu sou o Daniel do Ciência em Campo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Carlos. Como vai? Prazer, Leandro. Olá, tudo Olá, bem? tudo bem? Leandro, né? Prazer, sou Prazer, Caio. Tudo bom? Leandro. Olá, Tudo bom? tudo bem? Bom, Prazer, Leandro. Eu sou Adriana. Então, Leandro, você decidiu refutar um modelo científico, né? E na ciência isso é positivo. Então, eu te pergunto, o que te fez refutar um modelo da Terra esférica? Qual o problema que você encontra na Terra esférica? Começou bem, né, galera? Começou bem cordial. Fez uma pergunta clássica, né? Você refuta, né? Quais são os seus dados para refutar, né? O que você encontra de errado aqui nesse sistema? Eu começaria com a mesma pergunta. Parabéns pro. Acho que ele é jornalista, né? Parabéns. Bom, eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas no modelo da Terra plana, mas as minhas desconfianças, elas começam com algumas incongruências, por exemplo, eclipse lunar. É ensinado que o eclipse solar, ele ocorre quando a Lua, ela passa, né, basicamente na frente do Sol, se alinha. Se considerarmos que no eclipse solar a Lua está passando na frente do Sol, por que tem que ser diferente para o eclipse lunar? Por que no eclipse lunar é a sombra da Terra e não um outro corpo ou um outro objeto também que está eclipsando a luz da Lua? Porque o Sol, ele está no sentido oposto da... Nossa, eu confesso que eu não entendi nada, né? Eu confesso que eu não entendi nada. Então você tem três objetos, né? Sol, Terra, Lua, não necessariamente nessa ordem. Não existe nenhum outro corpo ao redor, né? É impossível de você ver, não tem nada. E sim, o que está acontecendo é você tem o eclipse solar, né? Então quando realmente a Lua está entre, né? Você tem três corpos, você tem Terra, a Lua está numa posição em que ela é capaz de cobrir o Sol todo, e aí você tem o eclipse solar. O eclipse lunar acontece quando você tem Lua, Terra e Sol. E aí, nesse caso, é a Terra que impede a luz solar de ir até a Lua e ser refletida de volta para a gente. Então esse é um contexto interessante, né? Até porque a Lua não tem luz própria. Então, na verdade, quando você tem o eclipse lunar, é porque, na verdade, a Terra está entre a luz do Sol e a Lua, portanto, a Terra está fazendo uma barreira para essa luz, né? Que está vindo do Sol, e isso causa o sombreamento, né, do contorno da Terra na Lua. Isso daqui é facilmente previsível hoje, né? E o que a gente consegue ver é uma sombra projetada na Lua. Até ele ficou confuso, né? Realmente, o argumento dele do terraplanista não fez sentido, né? Até ele ficou confuso.
Eu trouxe alguns experimentos, eu trouxe inclusive uma lanterna. E quando essa luz bate no planeta e a Lua está do outro lado, ela vai formar uma sombra, e essa sombra, naturalmente, ela tem o formato daquilo que eclipsou essa luz, não é? Vamos colocar, não estou dizendo que tenha, né? Vamos colocar que a Terra tem esse formato aqui, retangular. Você consegue fazer o mesmo experimento, uma fonte de luz é projetada, e a sombra que vai ser gerada, se eu tiver um objeto aqui esférico, vou dar como exemplo uma laranja, o mesmo efeito vai acontecer. Uma projeção de sombra arredondada, muito parecida com o efeito do eclipse lunar. Então... Por que a ciência bate o martelo dizendo que isso... Aqui tem um erro, assim, desculpa, minha intenção não é ser grosso, mas tem um erro aqui de primário, né? Essa sombra ela vai ser esférica, independente do formato do objeto. A sombra desse objeto ela vai ser sempre esférica sobre um objeto esférico, desde que essa sombra cubra todo o objeto esférico. Aí o excesso dessa sombra, dessa luz que está sendo impedida, ela vai ser passada direto, né, nesse caso, para o universo. Beleza? Isso seria verdade com o eclipse total, mas você não tem somente eclipses totais, você tem eclipses parciais, no qual você vê claramente a sombra da Terra cobrindo a Lua em função do tempo, e essa sombra que você vê, que ainda não cobriu esse objeto circular inteiro que é a Lua, ela também é esférica, né? Então, esse argumento dele valeria se o eclipse fosse sempre total, né? Mas não, você vê, inclusive, você tem eclipses parciais, e mais do que isso, mesmo quando você tem um eclipse total, a movimentação da Terra que começa a cobrir o Sol, né? O que acontece é que você tem esse eclipse que vai, a sombra que vai se projetando, crescendo ao longo do tempo até o eclipse total. E aí você vê que quando ele está projetado na Lua parcialmente, o contorno também é esférico. Então isso é uma prova de que a Terra é esférica, não é? Então esse argumento dele não é válido, porque você tem esses eclipses parciais, no qual a sombra projetada sobre o corpo, que ainda não é uma sombra total, também é eclipse, também é um formato esférico. Então esse argumento que ele contou aqui não faz sentido nenhum. Esfericidade da Terra. Eu acho que a ciência não está muito preocupada em bater o martelo nessa questão, mas isso é o que se observa e... Bater o martelo na questão da Terra ser esférica. Então, galera, Eratóstenes, né? Antes de Cristo, 276 anos antes de Cristo, né? Ou seja, quase 3 séculos antes de Cristo, ele já havia feito um cálculo no qual ele provava que a Terra era uma circunferência, e inclusive ele chegou num valor de diâmetro, né, da Terra. Então, o que ele fez, né? Ele pegou duas estacas de madeira, uma na cidade de Assuã, no Egito, e a outra numa cidade na Grécia, e ele percebeu, num dia específico do ano, que a sombra projetada ao mesmo tempo nas duas cidades tinha uma diferença no grau que essa sombra projetava no solo. Então ele conseguiu calcular a partir disso a angulação necessária, a curvatura da Terra necessária para que haja essa angulação, essa diferença do sombreamento das madeiras que tinham o mesmo tamanho. Em relação a isso, né, ele então conseguiu traçar um círculo e conseguiu chegar no valor de diâmetro da Terra. E ele errou assim por coisa de 20, 40 quilômetros, né? Numa Terra que tem mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, né, galera? Então, realmente foi um cálculo extremamente interessante, especial considerando a época em que ele foi feito, e o cara tá dizendo que ainda hoje a gente tá querendo bater na tecla, né, querendo forçar que a Terra é plana. Não, na verdade isso foi um cálculo feito há mais de 300 anos. Há quase 300 anos. Continuando. As observações confluíram para esse pensamento. Eu acho que a parte dos experimentos é muito importante, é até essencial. É uma forma muito boa de você ensinar as coisas de forma que fica um pouco mais visível, um pouco mais simples, principalmente para os alunos mais jovens. O problema, eu acho, dos experimentos, principalmente... Essa questão de experimento... Gente, não dá. Qualquer pessoa consegue visualizar isso de uma maneira muito simples, né? Se você for para a praia, né? Faz esse experimento. Se você for para a praia, quem mora em cidade litorânea, né? O tio da minha esposa
mora numa cidade litorânea, ele mora em Santos. Então, se você for pra praia, né, e você então olhar o mar, quando você vê um navio vindo em direção à praia, né, em direção à terra, você primeiro enxerga o mastro do navio, que é a parte mais alta, depois você começa a ver o casco do navio, e depois você vê o navio por completo. Ou seja, você não vê o navio chegando de uma maneira por completa, como seria de se esperar se a Terra fosse plana. Não, você vê a parte mais alta, depois a parte intermediária, depois a parte mais baixa do navio. Isso é uma prova de que a Terra também é circular. Também tem ali uma angulação, né? Outro experimento muito simples que você pode fazer e que inclusive tem na Netflix. Se você digitar Stephen Hawking na Netflix, você vai conseguir visualizar esse experimento, mas é fácil de fazer. Stephen Hawking ele vai num lago muito grande, se eu não me engano nos Estados Unidos o lago, ele vai num lago muito grande e ele pega um barco, né? E essas pessoas vão num barco, né? Em direção, saindo da terra em direção ao rio, ao lago. Eles param a 100 metros, né? Uma pessoa está com um laser apontando para o barco e esse laser sempre na mesma posição. Esse laser bate numa altura específica do barco, né? E eles fazem uma marca. E aí eles andam mais 200 metros, mais 200 metros. Chega um ponto que você começa a perceber que o laser não bate mais sempre no mesmo ponto, mas o laser começa a bater em partes superiores. Ou seja, aquela parte em que o laser atingia, agora está no ângulo mais abaixo em função do laser. Ou seja, você consegue observar uma curvatura. E pela distância que o laser começa a subir, você consegue inclusive calcular qual é o ângulo dessa curvatura. Isso é muito simples de ser observado. Experimentos que são feitos por amadores, por assim dizer, é que um experimento é uma coisa que alguns experimentos são muito simples. O experimento tem que ser planejado de forma muito cuidadosa. Principalmente quando são um experimento que uma pessoa decide fazer. Eu acho ótimo o espírito de querer, eu vou fazer um experimento. Isso é admirável. Isso é o espírito de um cientista. Mas, às vezes, um experimento mal feito, às vezes ele pode ser pior do que experimento nenhum. Todos os países... Cara, que sensacional esse comentário, né? Realmente, experimento é bacana, é muito legal você replicar experimentos, mas experimento é uma coisa muito séria. Experimento, ele requer planejamento antes de mais nada. E mais do que isso, né, o tratamento do seu dado pós-experimento, ele é tão importante quanto o planejamento e a execução do experimento. Então, realmente, ele foi muito preciso, né? Às vezes um experimento ruim é pior do que um não experimento, né? Porque além de você, ao invés de te deixar na dúvida, te dá a certeza de algo errado, né? Então, isso realmente é muito importante, essa ressalva aqui, né? Não é sair fazendo experimento. Você entra no YouTube, hoje você vê um monte de autodidata falando um monte de abobrinha, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu não estou dizendo que autodidata não existe. Existem, é um fato. Existem muitos, né? Extremamente talentosos. Mas eu estou dizendo que existem pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum e se autoproclamam autodidata. Olavo de Carvalho. Empresas do mundo que tem algum tipo de programa de exploração espacial estão mentindo pra gente, é isso? Boa questão. Não é que todas as empresas estão mentindo. Até seria um traje muito grande da minha parte dizer que todo mundo é mentiroso. Só que a gente percebe que existe um monopólio espacial. Ciência, de verdade, ela é reproduzível. Por que a gente dá um destaque muito grande para a Agência Espacial Americana? Porque ela fez e ela faz o que nenhuma foi capaz de fazer. Não, na verdade não. A supervalorização da NASA, ela se dá pelo fato da NASA ser a pioneira. Isso a gente tem que dar o braço a torcer. Os russos e a NASA são os pioneiros nessa exploração, pelo menos esse interesse de exploração espacial. Então, por isso tem essa visualização toda em cima da NASA. Muito também por causa da mídia americana, né, que é muito forte, cinema, etc, etc, etc. Mas não existe um monopólio mais não. Isso também é uma falcatrua, né, porque a ideia deles é de que a NASA, o governo americano, está mentindo para todo mundo. Não é assim, não. Veja bem, a Rússia é inimiga declarada dos Estados Unidos e sempre foi, né? Principalmente no período de Guerra Fria para frente. E a Rússia, ela admite as mesmas verdades, né? Os institutos científicos da Rússia admitem as mesmas verdades que os institutos científicos americanos admitem. A China também é um outro adversário político e até comercial dos Estados Unidos. Existem estações chinesas, né? Naves chinesas, inclusive a China hoje tem uma tecnologia bem próxima dos Estados Unidos, se não igual,
para exploração espacial. Eles têm sonda na Lua, eles têm sonda em Marte, e os dados dos chineses corroboram com os mesmos. A Estação Espacial Internacional tem, inclusive, agências europeias que participam, e todos eles, sendo parceiros ou não, sendo parceiros políticos ou inimigos políticos, todos eles corroboram com a mesma coisa. É aquela velha história, né? O homem não foi para a Lua, é mentira. Eu sempre tenho esse exercício mental, né, que eu sempre pergunto para as pessoas. Os Estados Unidos está, então, naquela corrida espacial com a Rússia. Os dois são inimigos, tanto no campo político quanto no campo ideológico, socialismo, capitalismo, etc. E aí os Estados Unidos simplesmente dizem assim, eu fui para a Lua, eu ganhei a corrida espacial, e a Rússia, sem prova nenhuma de que eles foram, simplesmente aceitou. Não é assim que funciona, galera. Então, se existisse uma mentira por parte do governo americano, os chineses teriam o prazer de serem os primeiros a dizer, não, eles estão mentindo para vocês, a Terra não é redonda, a Terra é plana. A gente foi lá, tirou foto, tá aqui. Então, não é isso que a gente tem visto, tá? Pelo contrário, né? O que a gente tem visto é que, independente do espectro político, independente da ideologia, independente se é parceiro político ou inimigo político declarado, os dados científicos são os mesmos, então eu não acredito no complô. Ela diz que faz. Ida do homem à Lua, por exemplo, né? Até hoje, só os Estados Unidos da América conseguiram fazer isso. Isso, para mim, é especulação científica. Isso não é ciência. Porque que ninguém consegue reproduzir. Não é... Esse é outro argumento, né? O que é ir para a Lua, né? Uma coisa é você... Assim, evidentemente que a tecnologia, quando os americanos foram para a Lua, não era 10% do que é hoje. E é evidentemente que se perderam muitas vidas, né, para se chegar à Lua. E como a tecnologia ela foi melhorando com o passar do tempo, você ir para a Lua ou você mandar sondas, os dados e os resultados obtidos são os mesmos. É por isso que não tem-se essa intenção e essa necessidade de se mandar pessoas para esses lugares, né? A não ser que tenha um intuito de explorar, como eles querem fazer em Marte. Mas para dados, coleta de dados, parte visual, hoje não se tem essa necessidade que se tinha antigamente. Porque a tecnologia hoje melhorou demais. Você tem transmissões ao vivo de Marte, você tem transmissões ao vivo da Lua, etc, etc, etc. Você tem essas gravações em alta qualidade que você consegue ter, sem risco de perda de vida humana nenhuma, os mesmos resultados que você teria se estivesse lá, né? Inclusive coleta de amostras, né, de solo, etc, que você consegue coletar com esses equipamentos e devolver para a Terra para ser analisado aqui, no local, com laboratórios sofisticadíssimos. Então, os resultados são os mesmos, os riscos são muito menores. É por isso que eles fazem isso. Não é um monopólio do espaço. Acho que sim, existe realmente o fato de que a única agência espacial que colocou seres humanos na Lua foi a NASA. Mas a agência espacial soviética foi a primeira a manter uma estação espacial na órbita da Terra, foi a Estação Mir. Os chineses tiveram uma estação espacial por algum tempo. Caiu faz pouco tempo. Japão já enviaram sondas robóticas para a Lua, para Marte, para outras partes do sistema solar, para asteroides. E qual a prova que a gente tem que realmente foi para lá? Como que eu... Assim, primeiro era o monopólio dos americanos, né? Primeiro era o monopólio da NASA que tá mentindo pra todo mundo. Depois, quando o cara dá pra ele o argumento de que não são os americanos, né? Os russos foram os primeiros, os japoneses, os chineses, até o Marcos Pontes, brasileiro, já teve lá na Estação Espacial Internacional. Quando ele prova que não existe esse complô americano, então ele tá dizendo o seguinte, que prova que nós temos de que todo mundo tá falando a verdade. Então, é hilário, desculpa, mas é hilário. Prova isso para uma pessoa, a não ser ela crer que isso realmente aconteceu. Mas aí, de novo, você estava falando da reprodutibilidade. Todos esses fenômenos há sinais de reprodutibilidade por outras agências, independentes da NASA. Nós temos... Exatamente. É um dos princípios da ciência, né? É você ser capaz de reproduzir um resultado e obter o mesmo... Perdão, de reproduzir o mesmo experimento e ter o mesmo resultado. Então, nesse caso, qual é o resultado? A observação de um fenômeno, que é você sair da Terra e observar qual é o formato dela, desde que você esteja lá fora. E isso foi feito por mais de uma agência, por mais de uma nação, sejam elas parceiras ideológicas e políticas ou rivais ideológicos e políticos. Todos eles têm a mesma, corroboram para a mesma coisa. Hilário. Galera,
eu não quero que esse vídeo fique tão comprido quanto o outro, então eu vou dividir esse em duas partes, tá? Então, esse é a parte 1, né? E eu vou postar para vocês também a parte 2. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal, clique aqui no sininho, ative as notificações que em breve vocês vão estar recebendo a parte 2 pra gente continuar esse bate-papo. Beleza, galera? Um abraço para vocês e volto logo mais com a parte 2 pra gente continuar debatendo.